No vídeo de hoje eu vou falar sobre introdução alimentar no método BLW. O que é esse método e ainda vou te falar 5 benefícios que esse método pode trazer para o seu bebê. Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou Cíntia Oliveira, sou a mãe do Gustavo e agora a mãe do Guilherme também, que está aqui no forninho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre introdução alimentar no método BLW, o que é esse método, como ele funciona, como você deve fazer. Então, se você está aí com o bebê prestes a iniciar a introdução alimentar na fase de 6 meses, fica comigo até o final desse vídeo. Se você quer saber como é esse método BLW, já ouviu falar, mas tem dúvida, não sabe como funciona direito, quais são os benefícios, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o método BLW. Mas antes de iniciar, eu gostaria de pedir para você deixar aquele velho like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. É muito importante quando você faz isso, porque ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é legal, é relevante, e assim eu vou conseguir atingir o meu objetivo de ajudar outras mamães. Muitas mães precisam de ajuda e o meu objetivo aqui é atingir todas essas mulheres que estão com dúvida, que ainda não passou por esse processo que eu já passei, conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha experiência com o Gustavo, de cursos que fiz. Então eu quero transmitir e ajudar essas mamães, e você fazendo isso me ajuda e ajuda essas mamães também. Então faz isso aí que é bem rapidinho pra você e não custa nada. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Então, o que é o BLW? O BLW ele foi criado por uma britânica, o nome dela é Gill Rapley, nem sei se eu falei direito, desculpem aí o meu inglês. E o método BLW, a tradução significa, a sigla abreviada BLW, mas o nome completo é Baby Led Weaning. Não sei se é bem isso, mas enfim, vou colocar na descrição aqui. E ele foi criado por essa britânica. E ela é consultora em saúde. Bom, esse método ele consiste em você dar os pedaços de comida para a criança. Você vai deixar a amostra e a criança vai conduzindo a sua introdução alimentar. Ela é que vai dizer a quantidade que ele quer comer, quais os alimentos que ele quer comer, né? Porque vai estar lá ofertados alimentos dispostos no pratinho ou no bandejão. E a criança é que vai selecionar, ele quer pegar tal alimento nessa hora, quer comer tal alimento, quer mastigar tal alimento. Então, o método BLW ele consiste na oferta do alimento e o bebê é quem vai guiando a sua própria introdução alimentar. Um ponto muito importante é que, para que se inicie a introdução alimentar, o bebê ele precisa ter os sinais de prontidão, que é demonstrar interesse pela comida, sentar-se sozinho sem apoio, ter 6 meses completo, né? O indicado é que, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que só se inicia a introdução alimentar a partir dos 6 meses, que é quando o bebê está de fato preparado, tanto fisicamente quanto o seu organismo para iniciar essa introdução. E também tem o reflexo de protusão, que é o ato do bebê fazer isso, que quando eles são mais novos, ele tem esse ato muito aguçado. Tudo que você coloca na boquinha que não seja o seu materno ou a mamadeira, ele tem o reflexo de colocar pra fora, já como uma forma de não se engasgar. E aí, quando ele faz 6 meses, esse reflexo ele já está bem diminuído e facilita a aceitação dos alimentos. Já quero ressaltar que paciência e tranquilidade são extremamente importantes nessa fase da introdução alimentar, independente do método que você vai escolher. Mas se você escolher o BLW principalmente, porque é o bebê que vai guiar, então é todo um processo. Antes dele comer, ele vai aprender a brincar com a comida, ele vai aprender a sentir a textura, sentir o cheiro, ver o sabor, sentir o gosto. Possa ser que ele coma de primeira, vá pegando e vá colocando na boca, e possa ser que ele não coma nada até os primeiros meses. É muito comum até o 9º mês o bebê comer pouquíssimo, porque a introdução alimentar em si, ela não é só a questão da comida. O bebê ele vai desenvolver muitas outras coisas. Ele vai desenvolver a autonomia, ele vai desenvolver o paladar, a audição, o olfato, o tato. Ele vai desenvolver também o fato de saciedade. Então, é muito mais do que aquilo que a gente só observa de comida. Quando a gente está na introdução alimentar, eu sei porque eu já passei por isso com o Gustavo, a gente quer que o bebê coma, porque na nossa cabeça a gente precisa comer para estar saciado. Então, o bebê também precisa comer. Mas a gente esquece que o bebê ele se alimenta ainda de leite, tanto leite fórmula artificial ou
o leite materno. E até os 2 anos, ele continua sendo de forma complementar, justamente para suprir essa necessidade da alimentação. O fato do bebê talvez não comer tão bem. Então existe bebês e bebês. Tem bebês que vão comer super bem de primeira. É a minoria, gente. É a minoria. A maioria dos bebês, eles têm dificuldade de comer rápido, de comer muito, de comer a quantidade que a gente acha que é necessário para o bebê. Então a coisa mais importante no ato da introdução alimentar, independente da forma que você for escolher para fazer essa introdução, mas sobretudo, principalmente no método BLW, que é onde o bebê que vai guiando a sua própria introdução, é paciência e tranquilidade. É você entender que não é de primeira que o bebê vai comer todo aquele pratinho de comida que você colocou. Possa ser que daquela variedade que você colocou, ele experimente ali uma coisa e goste só daquilo e coma só aquilo. Possa ser que ele experimente um pouquinho de cada, uma mordida de cada alimento do que você colocou lá no pratinho. Então, assim, paciência. Até o 9º mês é comum o bebê não se alimentar, não comer muito. Ele pega o alimento, ele passa na cara, passa no cabelo, esfrega no bandejão, ele pode jogar, ele pode amassar, ele pode sentir o cheiro, ele pode levar a boca e cuspir. Tudo isso é extremamente comum no método BLW. E até se você faz de forma participativa ou de forma guiada, que são os outros tipos de forma de introdução, pode acontecer do bebê cuspir, do bebê não rejeitar, não querer, e faz parte. Então, se você aí é uma mãe que não suporta sujeira, que tem aversão à bagunça, sugiro que você vá trabalhando o seu psicológico se você de fato deseja fazer o BLW, porque causa muita sujeira. Eu não fiz o BLW com Guga justamente porque, primeiro, eu tenho muita aversão, eu acho que eu tenho um pouco de toque, eu não sei, a sujeira. Mesmo eu dando a comidinha pra ele, meleca um pouco, eu ficava mais irritada. Hoje em dia já tô mais tranquila, mas ainda me irrita. Ainda não gosto disso, mas eu sei que faz parte do processo, estou deixando isso pra lá, meio de lado. Eu tento fechar o olho pra aquela bagunça. Mas o método BLW faz muita bagunça mesmo e é extremamente comum isso. Porque o bebê é que vai guiando ali. Então, ele vai jogar comida, vai sapecar comida em tudo quanto é canto, vai esfregar lá no bandejão. E um dos fatos interessantes é que no BLW a gente não oferta com talher, com prato. Tem algumas pessoas que colocam aquele pratinho com ventosa, que gruda no bandejão, porque evita da criança jogar o prato, né? Porque muitas têm tendência de pegar o prato e voar lá fora mesmo, fazer de disco voador. E aí tem um pratinho com ventosa que você consegue fixar. Mas o BLW raiz mesmo é aquele que você coloca no cadeirão. Higieniza bem, né, a bandeja do cadeirão ou da cadeirinha alimentação e você vai colocar os alimentos lá e a criança vai pegar. Então é comum melar o chão, melar a parede, melar a mesa, melar o bebê em si, nem se fala, né? Mas isso faz parte do processo do método BLW. Então eu não fiz o método BLW primeiro porque por causa dessa questão de bagunça, de sujeira, que eu tinha um pouco de aversão. E também, no início, como eu não tinha estudado o suficiente, primeiro filho, a gente fica receosa, eu tinha medo da questão do engasgo. Mas depois eu fui estudando, fui compreendendo melhor, vi que não tem. Se for para o bebê engasgar, ele vai engasgar até com leite materno, com água, enfim. Os cortes corretos, todo nutricionista materno-infantil, pediatras, os estudiosos da área, todos eles dizem que não tem perigo nenhum da criança engasgar. E caso ocorra um engasgo, né, você tem como fazer as manobras de desengasgo. Então você também precisa estudar sobre isso, sobre a manobra de desengasgo. Claro que a gente não quer nunca que isso aconteça, mas se acontecer a gente saber como agir. Mas os médicos falam que não engasga se for no corte correto. Aí uma coisa muito importante, quem ofertar BLW precisa ter conhecimento dos cortes. Então tem vários cursos à disposição na internet. Se você colocar corte correto BLW da banana, corte correto BLW da laranja, corte correto BLW, sei lá, do melão, você vai colocar e vai aparecer a forma correta de você fazer aquele corte para que a criança consiga comer da forma mais segura possível. Mas, gente, é totalmente seguro porque a criança, ela vai colocar na boca, ela que vai medir a quantidade que ela vai inserir na boca, é diferente da pessoa enfiando lá a quantidade de comida na boca da criança. Ela sabe quanto ela tem que botar. E Gustavo, por exemplo, eu não fiz BLW na maioria das coisas, mas com brócolis eu deixava ele comer só, banana também. Tinha algumas coisinhas que eu dava na mão dele e deixava ele comer. E eu via que quando ia um pedaço muito grande, ele
automaticamente cuspia, colocava para fora. Então isso evita também o engasgo. Então muito difícil a criança engasgar se está fazendo o corte correto, se a criança está seguindo sozinha, se a criança está fazendo todo o passo a passo correto. E aí, uma coisa muito importante do método BLW é você ter paciência, ofertar comidas variadas, frutas, legumes, tudo, né, variado. Todos os alimentos a gente consegue sim ofertar em BLW. Tem as técnicas, é só você dar uma pesquisada como ofertar, até tipo arroz, feijão, tem o cozimento correto, a forma de você ofertar para o bebê. Então assim, é uma forma bem prazerosa, participativa para o bebê, desenvolve muitas coisas no nosso filho. E eu pretendo fazer com o Guilherme, não sei se vai dar certo, mas eu venho aqui contar para vocês. Mas vamos lá, os benefícios do BLW para o bebê. E o primeiro benefício da introdução alimentar no método BLW é que o bebê ele desenvolve as atividades sensoriais. Por quê? A todo momento ele vai estar em contato com o alimento. Ele vai pegar, ele vai sentir o cheiro, ele vai olhar, visualizar, ele vai botar na boca, pelo tato, pela visão, pela audição, pelo barulho, o barulho que faz, né? Dele estar mexendo nas coisas. Então, ele desenvolve essas habilidades sensoriais e é muito bom para o bebê. Então, a introdução alimentar é muito mais do que apenas comer. Ele vai se desenvolver ali. O segundo benefício da introdução alimentar no método BLW é que o bebê vai refinar os movimentos. Ele vai aprender a amassar, ele vai aprender a pegar. Quando o objeto cair, ele vai fazer a pinça e pegar novamente. Ele refina aquele passo da pinça que ele faz no início, né? Que ele tem a partir dos 6 meses. O bebê já tem esse ato da pinça. Então ele fica com os movimentos mais refinados. E mais à frente, a partir de 9 meses, ele vai poder utilizar garfo, colher, talheres. E aí vai ter a tendência mais... vai ter mais jeito ao pegar os talheres. Eu vejo essa diferença com o Guga. Guga, como eu não fiz BLW, eu vejo que ele não tem essa autonomia. Ele pega meio desengonçado ainda, ele já tem 2 anos, meio desengonçado nos talheres, ele pega meio derrubando muitas coisas ainda. Eu creio que se eu tivesse feito BLW, essa questão ele já estaria bem mais com os movimentos motores bem mais refinados, sabendo pegar de forma mais correta. Mais um passo de cada vez, agora não foi feito e a partir de agora eu já estou começando a treiná-lo. O terceiro benefício, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o mais legal também da introdução alimentar do método BLW, é que o bebê ganha autonomia. Ele que vai decidir o que ele vai comer, como ele vai pegar, como ele quer pegar. Então assim, fica um bebê bem mais independente. Quando ele vai crescendo, ele vai conseguir comer sozinho, de forma mais rápida do que aquele bebê que a gente fica sempre dando a comidinha, né? Ele toma o poder de decisão, de escolher o que ele quer, de visualizar ali. Então, a autonomia que o bebê ganha no método BLW, isso aí é indiscutível. O quarto benefício da introdução alimentar no método BLW é que os bebês que se alimentam através desse método, as pesquisas mostram que ele tem uma tendência muito pequena de ter obesidade, porque o bebê ele come de forma plena, de forma consciente, ele tem a saciedade. E pensa só, quando a gente tem um bebezinho, a gente fica colocando comida, coloca. Quando o bebê não come a quantidade que a gente julga necessário, a gente continua colocando, distrai aquele bebê, coloca um celular, faz alguma coisa, um mugango, uma brincadeira, né, um aviãozinho, um negocinho pra distrair o bebê acaba comendo, satisfazendo a nossa necessidade, que não era do bebê, porque ele sabe quando ele está saciado. Então, no método BLW, quando ele não quer mais, ele vai parar de comer. E geralmente, essas crianças que fazem BLW são crianças que comem de forma mais saudáveis. São geralmente mais magrinhas sim, porque eles só comem ali o necessário para eles mesmos. Então, eles sabem a saciedade. Eu sei que a gente muitas vezes olha e diz, não, essa criança não comeu, essa criança não encheu a barriga, essa criança é isso, essa criança é aquilo. Porque a gente tem a cultura dos nossos avós, dos nossos pais, que tem que comer um pratão de feijão com arroz e carne, que tem que comer muito, que criança precisa comer muito. E não é assim, minha gente. Isso já caiu por terra, isso não existe mais. A criança, ela tem a noção de saciedade. E se a gente começa a enfiar comida de forma despretensiosa ali e distraindo, a gente acha que está fazendo bem para a criança, mas a gente pode causar distúrbios no futuro, porque essa criança pode ser uma criança um adulto que coma de forma que não consciente e acaba comendo mais do que o necessário, tem gula, come demais, tem obesidade. Então, é uma série de coisas que vai desencadeando na vida adulta, que a gente não percebe quando criança. Mas veja a quantidade de adultos que comem de forma descompensada hoje, ou que comem por ansiedade, que usa a comida como forma de escape para tudo. Então, a criança, quando ela faz o BLW, ela sente a necessidade dela, ela sabe a saciedade, ela sabe quando parar. E eu acho isso maravilhoso. O quinto benefício do método da introdução alimentar pelo método BLW é que se torna mais fácil a saída com o bebê, porque
Porque você pode, sei lá, estar num restaurante, pedir uma salada e o bebê ele vai conseguir comer brócolis, cenoura. Você não precisa estar preparando aquela comida toda e tá dando na boca do bebê, e tá distraindo, e tá se irritando e tal. Talvez faça uma melequeirinha, talvez faça. Mas a coisa normal de criança mesmo. Mas quando a criança passa a comer sozinha, fica mais fácil quando a gente sai pra dar a comida, porque enquanto você come, a criança tá lá na dela comendo sozinha também, tá acompanhando a família. E o que é muito importante é que o método BLW também, geralmente os pais estão se alimentando na hora que a criança tá comendo, ou você pode simplesmente ir ali estimulando a criança, coloca os alimentos e vai estimulando. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou, como está sendo a sua experiência, se você já iniciou, se você ainda vai iniciar a introdução alimentar e está pesquisando. Me fala aí o que é que você está achando. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.